tá certo? Se for algo urgente, se for uma dúvida, ativa aí o áudio para eu poder saber do que é que se trata, tá bom? Para não ficar indo e voltando lá para o bate-papo, beleza? Meus amores, não sei se vocês notaram, mas o título, né, o tema da aula é da crase à redação. Perceberam isso, né? Da crase à redação. Então, por que que eu resolvi intitulá-la dessa maneira? Para começar, existem vários contextos de uso da crase, certo? Vários contextos de uso. Inclusive, eu vou trazer um outro aqui que eu acredito que seja um pouco desconhecido para vocês, tá? Então, a intenção é trabalhar com casos mais prováveis de serem utilizados na redação. Entenderam o porquê do título agora? Porque, como eu disse, né, existem muitos casos, tá? Mas aí eu vou dar foco em alguns que têm mais possibilidade de serem usados no contexto da redação. Tranquilo? Então, vamos embora, né? Primeiro slide é o estrofe de um poema de Vinícius de Moraes. Aí, a partir de agora, você já começa a pensar, né? Me enrolaram. Essa professora me enrolou, que eu vim para aula de crase e estou vendo poema. Calma, calma, calma. Eu quero explicar para vocês a origem da crase, a origem gramatical da utilização da crase, tá bom? Então, veja o seguinte, tenho aqui uma estrofe de um poema de Vinícius de Moraes, tá? Grande compositor do cenário brasileiro, né? E quero que vocês atentem para o seguinte, percebem que essas vogais em negrito, ó, na poesia, não sei se vocês lembram disso, na poesia, elas têm uma contagem um tanto particular, como se elas se fundissem, tá? Guarda essa palavra, fusão, tá? Então, vejam, eu quero que vocês atentem especialmente para essas duas vogais aqui que estão em negrito, que é e é. É e é. Meus amores, por que é que eu estou introduzindo o nosso assunto dessa maneira? Acontece que a crase, né, o conceito gramatical que a gente tem da crase, foi herdado da literatura, da metrificação de versos. Tá? Vejam, isso aqui, na literatura, é chamado de crase. É o encontro, olha só, é o encontro, vou dar uma adiantadinha aqui, de vogais iguais. Tá certo? O encontro de vogais iguais. Agora, quando a gente parte para uma análise gramatical, claro, não vai dizer respeito à contagem, né, na metrificação dos poemas. Entenderam? Vou dar uma Sim, olhadinha lá no prof, chat. tá tudo certo. Movimento. Ok. A Bárbara. Gente, Black Fera, para quem não conhece, pessoal que é da turma desse ano, é um ex-aluno do MDM, blogueirinho do MDM, e veio me ver porque disse que estava com saudade, e eu estou morrendo de saudade dele também. Muito feliz por esse encontro, apesar de ser virtual, né? Ok, meus amores. Acredito que vocês já tenham se perguntado, né? Já tenham se perguntado para que danado serve a tal da crase, né? Essa pergunta, esse questionamento, inclusive, ele está no coração de muitos estudantes, né? Eu já fui estudante, inclusive ainda sou estudante, né? No caso aí da educação superior, e às vezes tenho esse sentimento, né? Para que serve determinada coisa? Isso acontece especialmente em aulas de gramática e de matemática também, certo?
Então, eu gosto sempre de me demorar um pouquinho antes de chegar propriamente no uso, para vocês não ficarem com esse sentimento para o resto da vida, né? Sempre que tiver contato com esse conteúdo. Então, veja só. A primeira consideração que eu quero fazer a respeito da função, né, da utilidade da crase, diz respeito ao contexto da redação. Tá? Vocês sabem que a primeira competência exigida, né, é a seguinte: demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Né? Modalidade formal, e é isso que é um calo no pé de muita gente, porque as pessoas não têm muito hábito de escrever formalmente, a não ser em determinados contextos. Né? Então, eventualmente, você escreve de uma maneira formal. Por exemplo, no caso da redação, por exemplo, no caso de um texto que tem que ser produzido numa entrevista de emprego, não é isso? Então, essa falta de familiaridade termina fazendo a gente ver a modalidade formal da língua de uma maneira muito monstruosa, tá? Então, vejam só, a competência 1 diz ainda mais, ó, que devem ser observados, né, alguns aspectos. Vejam, as convenções de escrita, né, acentuação, ortografia, opa, acentuação, né? Então, já bate aí no nosso assunto de hoje. Então, ortografia, uso de hífen, emprego correto de letras maiúsculas, minúsculas, né? Outro aspecto também que toca no nosso assunto de hoje, ó, regência verbal e nominal, tá? Já já vocês vão saber por quê. O que mais, ó? Escolha de registro, né? Escolha vocabular, adequação vocabular também, ok? Então, a primeira consideração é essa. Vocês precisam estar bem afiados em relação a saber utilizar, né, a crase, né, o acento gráfico que indica a crase. Por quê? Aquele errinho ali, aquela crase que foi mal utilizada ou deixou de ser utilizada, ela, somada a outros erros ortográficos e gramaticais, vão fazer com que você perca a pontuação nessa primeira competência. E ninguém quer isso, né, minha gente? Olha, esse material, especialmente, relacionado à competência 1, está no manual do candidato. É um documento que o INEP disponibiliza, certo? E eu gostaria de copiá-lo aqui para enviar para vocês no bate-papo. Então, é um material gratuito que todo ano o INEP lança para dar as coordenadas de como, por exemplo, a redação é corrigida, quanto equivale as competências, quais são os critérios e competências exigidas, tá certo? Então, vale muito a pena dar uma olhada nesse material, tá certo? Até porque é produzido pelo próprio INEP, né? Então, vejam só, vamos adiante, né? Quanto à utilidade da crase. Meus amores, a crase, o sinal, né, indicativo da crase, ele também é importante porque ele evita cacofonia. Lembra o que é cacofonia? Quando há a combinação de sons que não são muito agradáveis à audição, tá? Inclusive, a cacofonia pode ser até uma figura de linguagem, tá? Mas nesse caso ela é intencional. Aí já é outra história na figura de linguagem, tá? Outra coisa, ela também evita ambiguidade no sentido da frase, tá? Então, você que estava pensando aí que crase só servia para aperrear seu juízo, não é bem assim que acontece, viu? Olha só, um exemplo de como essa cacofonia aconteceria se a crase não fosse utilizada. Ó, Ana não deu importância a este nem a aquele aviso.
Então, perceba. Imagina a gente ter que ficar fazendo essa pausa, né, na fala. Na escrita é tranquilo, né? Na escrita não dá para essa cacofonia ser reproduzida. Mas imagine, a gente dá essa pausa aqui, ó. Não dê importância a aquele. Percebe? Então, para evitar essa. Perde até a musicabilidade da língua. Pois é, perde o ritmo, né? Perde o ritmo da frase. Então, Sim. isso aqui seria cacofonia, né? O som aí repetitivo tá gerando essa pausa que não é muito agradável, como a colega acrescentou, né? Perde até o ritmo da frase, tá certo? O que mais? Olha como é que acontece, né? A ambiguidade. Vejam só, tenho aqui duas colocações, dois enunciados, um com crase e outro sem. Olha o primeiro sem crase. Quando chegar a noite. Quando chegar a noite. O que é que você entende dessa frase? Diga aí para mim. Quando chegar a noite. Pode repetir, por favor? Posso sim. Olha só, o que eu estava falando, né? Que a crase também ajuda a eliminar a ambiguidade do enunciado, né? Do sentido de um enunciado. Então, veja, perguntei para vocês. Nessa primeira frase, nesse primeiro enunciado, em que não está sendo utilizada a crase, né, o acento, qual o sentido que ela estabelece? Qual o sentido desse enunciado? Tem como chegar à noite, de anoitecer, tem como chegar mesmo de noite. Tipo, alguém chegar. Exatamente, exatamente. Quando o fulaninho chegar à noite, por exemplo, né? Mas eu fiz questão de não nem acrescentar, nem tirar nenhuma palavrinha nesse enunciado, para vocês perceberem que, a depender da presença ou da ausência da crase, ela muda completamente o seu sentido. Conseguem perceber isso? Quando chegar a noite, quando anoitecer, dá esse sentido. E no outro enunciado, com a crase, dá a ideia de quando, por exemplo, fulaninho chegar naquele horário da noite, né? Percebem isso? Naquele turno. Sim. Ok. Tem outro exemplo ainda, ó, em que essa ambiguidade pode acontecer. Olha, cheirar a gasolina. Dá sentido de que alguém está aspirando, cheirando a gasolina, né? O cheirinho da gasolina. Mas no segundo exemplo, o que é que eu tenho? Cheirar a gasolina, já com a crase, dando sentido de que ter cheiro de gasolina. Ou eu estou cheirando a gasolina. Você entende o quê? Que alguém, sei lá, derramou gasolina em mim e eu tô com cheiro, né? Agora, se eu disser, por escrito, no caso, né, que eu estou cheirando a gasolina, no caso, esse A, sem crase, o que é que você entende? A louca tá com, sei lá, uma quantidade lá de gasolina cheirando, entendeu? Literalmente. Sim. É. Então, perceba como a crase é importante. Por quê? Porque além de você precisar desses conhecimentos para não ter pontos debitados na primeira competência, além disso, de um ponto de vista muito mais amplo, a crase pode evitar ambiguidade no sentido, né? E também evitar a cacofonia. Você já relembrou o que é cacofonia? Tá certo, meus amores? Lá no chat Tudo para ver certo, professora. se. Ok, ok. Vamos embora, então, continuar. Olha só. É importante também distinguir o seguinte: crase é aquela fusão lá de vogais que a gente viu no poema, certo? É aquela fusão de vogais iguais. Agora, a gente não chama propriamente o A com, posso dizer, com um acentozinho
De crase, não. Crase é aquele fenômeno ali da combinação de vogais, certo? E o sinal gráfico, que geralmente a gente chama de crase, né? Vem com crase, esse A tem crase ou não tem crase, digamos assim. Geralmente as pessoas se referem ao sinal gráfico, né? Mas não é. O sinal gráfico não se chama crase, ele se chama acento grave. É como se fosse o acento agudo, né? Ao contrário, tá bom? Isso aqui é só uma questão de nomenclatura mesmo, tá certo? Tá certo. Bom, então vamos embora. Ó, gente, a crase, a utilização do sinal gráfico indicando crase é meio que matemático a princípio. Por quê? Porque nós temos uma soma, tá? Que soma é essa? Entre uma preposição, certo? E entre um artigo ou pronomes. É essa soma que está sendo mostrada aqui no slide para vocês. Esse primeiro A, se trata de uma preposição. Depois eu aprofundo isso aqui, tá? Desses tipos aqui, ó. Ok? A princípio é isso. Crase. Não é A mais A? Não é a combinação de vogais iguais? Olha aqui, ó. Não é a combinação de vogais iguais? Então, uma dessas vogais, gramaticalmente, vai fazer função de quê? Preposição. Essa primeira. E esse segundo A, essa segunda vogal vai fazer função gramatical de quê? Ou de artigo ou de pronome. Diz para mim se está tranquilo. Está muito rápido, tá entendendo? É tranquilo. Beleza, beleza. Então, A mais A vai resultar nesse A, posso dizer, nesse A marcado graficamente pelo acento grave. Beleza? O que é que eu disse para vocês, pessoal? Eu vou dividir a aula em duas partes, né? Não era um plano, mas eu senti necessidade até para vocês mesmo, tá? Para melhorar o entendimento. Então, veja, vou dividir a aula em duas partes, certo? Quem está avexado aí para ver logo as regrinhas de crase propriamente, se acalme, relaxe o coração, que a gente vai ver na segunda parte da aula. Primeiro, a gente vai ter que, ó, rever, né, relembrar esses conceitos que estão aí na tela. O que é preposição ou uma locução prepositiva, o que é um artigo, né, o que é um pronome demonstrativo, o que é um pronome relativo. Então, veja, e adiantar se eu colocasse as regrinhas todas de crase, né, e aparecesse, por exemplo, quando vier uma locução prepositiva, recebe o A dessa preposição A recebe crase. Aí você vai ficar o quê? Exatamente, boiando, né? Por quê? Porque esqueceu aquele conceito. Então, eu achei melhor dividir esse conteúdo. Tranquilo? Professora, tem uma pergunta no chat. Ok, vou lá agora. Mas para ser acraseado, seria a junção de vogal antecessora ou sucessora. Eu não entendi muito bem tua pergunta. Você poderia, de repente, até pelo áudio, me explicar melhor? Junção de vogal antecessora ou sucessora? Por hora. Oi, Degno? Você ligou o áudio? Exemplo, ainda não entendi. Ô, professora. Oi, tô ouvindo. Eu acredito que, porque, tipo, o primeiro, né, preposição, e o segundo pode ter o sentido de pronome ou artigo. Aí eu acho que ele tá querendo saber se, tipo, o acraseado, ele tá sendo ligado com a preposição ou com o pronome. Acho que ele quer fazer essa perguntinha. Tá entendendo, mais ou menos? Entendi.
Agora, cadê? Seria a junção da vogal antecessora ou sucessora. Ah, entendi Entendeu? agora. Entendi. No caso, o acento seria em qual desses dois A? Seria isso? No caso, a antecessora ou a sucessora? Acredito que seja Confirma isso para que ele mim quer se é isso, perguntar. né? Isso, aí ele confirmou. É isso. Na verdade, nenhuma das duas. Nenhuma das duas especificamente. Especificamente, no caso você perguntou, é a antecessora ou a sucessora? E nenhuma das duas especificamente. A crase, né, na verdade, o sinal gráfico, ele só vai aparecer quando houver a junção. Se não houver junção, não aparece o sinal gráfico nesse A. Deixa eu ver se está respondido. E aí, Negno? Entendeu? Beleza. Tanto que a gente vai ver, no fim, alguns exemplos desse A aparecendo, fazendo só, por exemplo, função ou de preposição, ou só função de artigo. Ou seja, não há junção. Tá? Então, se não há junção, não tem sinal gráfico. Não tem Ô, acento grave. professora, Oi. e no caso daquela crase que fica quando a gente vai dizer são tais horas, as horas são tal, por que ela tá ali? Ok, veja só. Quem é que tá falando? O nome é É Jéssica, é? Jéssica. Sim. Jéssica Melino. Veja só. Esse caso mais uma vez, né, um outro contexto, respeito a um outro contexto, a utilização das horas, né, do acento gráfico, quando a gente tem o contexto das horas, certo? Isso aqui já é outra situação. Como eu Ah, disse a entendi. Eu vocês. achei que tinha algum a ver com isso, que era artigo e preposição. Aí eu fiquei tipo, o quê? Mas eu entendi. É outra situação, tá certo? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou voltar um pouquinho lá no exemplo da cacofonia para mostrar a vocês. Ó, o que é que eu disse? Não é junção de dois A? Né? Não é junção de dois A? O que é que Sim. tem aqui, ó? O que é que a gente tem aqui? Esse A, preste atenção, esse A é o A do pronome. Ele nem é artigo, ele nem é preposição, tá? E nem é. Cadê? Vou voltar aqui, ó. Eita, fui demais. O lado contrário. Ó, ele nem é preposição, nem artigo, ele é o A. Ele é o A do próprio pronome. Ele é o A do próprio pronome, tá certo? Mas o que é que acontece aqui? Caso não é a união desses dois sons iguais, essas duas vogais iguais, então, todo pronome demonstrativo que a gente vai trabalhar aqui, aquele, aquilo e aquela, são iniciados por A, certo? Então, é o A desses pronomes demonstrativos. E quando eles estão combinados, nesse caso aqui, há uma preposição. É horrível eu escrever aqui, mas acho que dá para entender, né? Então, veja, o A desse pronome aquele, né, do pronome aquele, combinado com o A da preposição, tá? Porque quem dá importância a algo, né? Nesse caso, a aquele aviso, percebe? Então, nós temos essa combinação. A preposição, que é pedida pelo verbo, certo? E o azinho do pronome demonstrativo aquele. A gente tem a crase aí, porque a combinação de a com a. De maneira fonética, há uma combinação de vogais iguais. E aí, entenderam? Sim. Certo? Ok, então, nós temos essa soma, tá? Nós temos essa soma, que se deve, como eu falei, à fusão de vogais iguais. Ok. Ó, para quem é aluno,
até coloquei aqui, referenciei a página. Tá? Para quem é aluno, esse conteúdo aqui está lá na página 37 da apostila, viu? Beleza. Vejam só. Outro conceito que a gente vai ter que relembrar é o de regência. Tá? Se acalme, se acalme. Ó, regência verbal, regência nominal. Vejam, vocês perceberam que eu acabei de falar, por exemplo, acabei de falar que naquela colocação da frase referente à cacofonia, e assim, deu importância, né? Então, dar importância pede uma preposição no sentido de que quem dá importância a algo, dá importância a alguém, tá? Isso certamente já te lembra aquele ensinamento, aquela dicasinha que a professora ou o professor te dava para saber se o verbo era transitivo ou intransitivo. E se esse objeto era, no caso dos verbos transitivos, né? Se esse objeto era direto ou indireto. Quando era direto, aparecia a preposição, né? Quando era indireto, não aparecia a preposição. Então, veja, a gente vai retomar um pouquinho daquele movimentozinho que os professores faziam aí para que vocês pudessem identificar quando o verbo pede uma preposição ou quando não pede uma preposição. Ok? Tranquilo? Tranquilo. Está mais devagar. Jéssica está sendo minha porta-voz, né? Vamos relembrar que é a regência verbal, né? Sendo verbal, o próprio termo já sugere, né, diz respeito ao verbo. Olha só, a regência verbal indica a relação que um verbo chamado termo regente estabelece com o seu complemento. Lembrando que esse complemento pode ser chamado de quê? Ó, objeto direto ou objeto indireto. Vou repetir. Quando é objeto direto, sem preposição. Quando é indireto, vem com preposição. Tá certo? Isso aí Tudo vocês já certo. viram há alguns anos. Tá certo? Então, vamos lá. Voltando, né? A regência verbal diz respeito à relação que alguns verbos estabelecem com o seu complemento. Tá? Então, ó, na regência verbal, esses termos regidos são objeto direto e indireto. Só para reforçar mesmo, ok? No caso da regência nominal, ó, na gramática, quando a gente fala de nome, estamos automaticamente referindo a advérbio, substantivo ou adjetivo. Então, sempre que você vir nominal, tá? Não é só substantivo, pode ser também advérbio e adjetivo, tá certo? No caso da regência verbal, o que é que a gente tem? Complementos que vão ser interligados ao verbo por meio de uma preposição, é o caso dos objetos indiretos, e na regência nominal, nós vamos ter nomes, ou seja, advérbios, substantivos e adjetivos, que vão ser interligados ao seu complemento, né? Vão ser conectados ao seu complemento por meio de quê? Também de uma preposição. Tranquilo? Profi, Oi. a senhora vai passar o slide no grupo? Posso compartilhar com vocês, sem problema, tá? Eu sei que algumas pessoas vão copiar, né, e tudo mais, então vou compartilhar sim, tá bom? Meus amores, tranquilo até então. Deu para relembrar esses conceitos? Deu para relembrar? Deu. Lá tem alguma movimentação aí no chat? Não, todo mundo tá Diz ok. aí, Jéssica. Tranquilo? Beleza. Minha porta-voz. Acabei de contratar. Ok. Aí eu tô falando aqui de preposição, mas eu também gostaria de relembrar com vocês o que é a preposição, que vai ser pedida ou não por esses termos, né, que a gente acabou de ver. Dependendo da regência, o verbo ou os nomes vão pedir
uma preposição, não é? Mas o que de fato é a preposição, vamos relembrar, ó, é a palavra que atua como conectivo, né, entre esses dois elementos, ok? No caso da regência verbal, o verbo e o complemento. Qual o complemento? Objeto direto ou objeto indireto, tá certo? E, no caso da regência nominal, os verbos, os nomes, né? Adjetivo, advérbio e substantivo ao seu complemento também, tá? Olha. Profi, Oi. a senhora poderia dar exemplo de cada classe? De cada classe? Bora lá? Sim. Eu tenho alguns exemplos lá no finalzinho, já que você se adiantou. Olha, eu coloquei os exemplos para o final, para a gente analisar. Mas vamos lá. Olha, obediência. Obediência. Pergunta. Verbo ou nome? Eu acho que é verbo. Eu acho que é verbo também. Não. Lê a frase inteira. Tá dando ideia de ação aí? Tá havendo ação? Não. Tá. Não, pra mim tá. Tá, pra mim tá. Pra mim também tá. A obediência é um substantivo. A obediência. Não está dando ideia de movimento, de ação sendo praticada. A obediência é um substantivo. Tá certo? É um substantivo. Agora, eu já teria que fazer um outro resgate falando de substantivo e de verbo. E aí demandaria mais tempo. Tá? Mas, olha, aqui a gente tem um substantivo, ou seja, um nome. Certo? Obediência. Obediência. Qual a regência de obediência? Obediência pede uma preposição. Por quê? É obediência a alguém ou obediência a algo. Percebe? No caso, é alguém, nós temos aqui o complemento ética. É alguém ou algo. Não é algo? Algo. Ética. Algo, né? Então, nós temos obediência a preposição, lembra? Por quê? Porque a regência da palavra, do nome obediência, pede um complemento. E esse complemento, ele vem conectado por meio de uma preposição. Então, nós temos a obediência a, e o segundo a é o artigo de quem? Da palavra ética. A ética. Professora, tem uma pergunta. Lá. Eu acharia melhor a gente ver os exemplos no final. Pode ser? Pode sim, Pro. Porque vocês vão ver tudo, vão ver as preposições, a preposição a, lá, no finalzinho do slide. Ok, cadê, Raíssa? É possível ter dois a craseados em uma só frase? É sim, Raíssa. A gente pode, de repente, construir um enunciado em que a crase apareça mais de uma vez. Pode ser. Meu Deus. Vocês não sabem, nunca viram, não? Nenhuma frase que tenha uma craseada várias vezes. Essa frase vai ter que ser um pouquinho mais longa. Né? Ela vai ter que ser um pouquinho mais longa. Mas é possível, sim. É possível. Vamos lá. Vamos devagarzinho. Eu disse a você, aqui vai ser surra de gramática. Deixa eu ver se está todo mundo vivo ainda aí. Tem 34 pessoas. Tá? Vai ser surra de gramática, essa primeira parte. Tá bom? Opa, peraí. Aqui, preposição, ok. Então, vamos lá, né? Eu estava falando de preposição, mas que de fato é a preposição. Eu falei um conectivo que vai ligar elementos dentro de uma frase, certo? Meus amores, vocês lembram que na nossa língua nós temos esse conjunto aqui de preposições? Mais ou menos. Tem esse grupo aqui de preposições, certo? Mas, vejam só, a gente só vai trabalhar com a preposição a. Tá bom? A gente só vai trabalhar com a preposição a. Desse grupo aqui, só a preposição a. Tá certo. Tranquilo? Por quê? Porque esse a
vai se conectar, né, foneticamente e gramaticalmente, lembra, tá? Há um outro azinho que vai aparecer no termo seguinte, né? No termo seguinte. E esse A, o que é que pode ser? Esse segundo A, o que é que pode ser? Lembra aí para mim. Artigo. Artigo e o que mais? Pronome. Pronome. Exatamente. Artigo e pronome. Tá bom? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, ó, aqui a gente tem as flexões dessa preposição, né? Que é o A craseado em si e esse A, essa preposição com a flexão aí do S. Tá bom? Mas isso aqui é só um detalhe, tá? Ok. Como é que fica? Como é que essa preposição, só para, ó, como é que essa preposição ela se transforma nisso aqui, né? Ela vai se conectar, lembra? Ela vai se conectar ao azinho do artigo. Lembra que as é um artigo definido. Professora, lembra não. Calma que a gente vai chegar em artigo também. Tá certo? Vou relembrar o que é artigo. Por quê? Porque se eu digo que artigo é a junção de preposição, ou perdão, se eu digo que crase é a junção de um artigo ou pronome com uma preposição, eu também preciso lembrar o que é artigo, tá? Vamos embora. Ó, outro termo que aparece lá acho que no segundo slide é locução prepositiva. Meus amores, sem desespero, ó. Toda vez que você vir locução, significa que é mais de um termo, é mais de uma palavrinha que vai fazer a mesma função gramatical. Resumindo, o que é que eu tenho aqui, ó, nos exemplos? Mais de uma palavrinha, certo? Que vai formar o quê? Uma preposição. Todas essas palavrinhas aqui vão fazer o quê? Função de preposição. Locução significa isso. Conjunto, ó, de duas, conjunto de duas ou mais palavras que tem o valor de uma preposição. Tá certo? Ô, prof, Toda vez que aparecer locução, você já sabe. Oi, mas essas palavras, elas funcionam sozinhas ou só em grupo? só em grupo. Boa pergunta. Só em grupo. Então, só quando você tiver essa combinação aqui, ó, a esquerda de, a direita de, a frente de. Eu procurei colocar o máximo de locuções prepositivas aqui para vocês poderem visualizar. Mas, de fato, só aparece em grupo, tá bom? Só Então, em qualquer frase que conjunto. ela estiver, ela vai estar com crase. Sim, sim. Se ela estiver fazendo função, né, de fato, de preposição, tá? Ela vai ser craseada sim, tá bom? Tá bom. Ok? Porque, veja, se eu tiver simplesmente, sei lá, vamos criar uma frase aqui, né? A moda de verão, nesse aqui, com essa locução que eu acabei de destacar, tá certo? Prof, Preste não dá atenção. pra ver as A três moda de. últimas. Não dá para ver as três últimas, então eu vou fazer o seguinte. Fazer assim. E agora, tá melhor? Tá melhor. Não dá para ver? Dá pra ver tudo Pronto, eu vou agora. deixar assim por Tá enquanto, tá? certo. Veja só. Aí se eu responder para você assim, toda vez que tiver esse conjunto de palavrinhas aqui numa frase, esse A tem que ser craseado. Aí qual é a confusão que pode gerar na sua cabecinha? Ó, vê só. Ah, professora, então quer dizer que se tiver a seguinte frase, a moda de inverno deste ano está belíssima. Supor. A moda do verão, ou de verão, enfim, deste ano está belíssima.
Aí você vai dizer, eita, ó, tem uma crase aí. Mentira, mentira. A moda de, nessa frase, não está fazendo função de preposição. Pelo contrário, está fazendo função de artigo a, né? A moda. Moda está fazendo função de quê? Substantivo, né? A moda de inverno e por aí vai. Né? E de, no caso, é preposição também. Mas aí você vai poderia pensar que toda vez que aparecer esse conjunto de palavras, o a é craseado. Mas não, veja que eu tenho outro contexto, eu tenho outro enunciado. A moda de verão está belíssima. Ok? Tem que prestar atenção se está fazendo função de preposição. Tranquilo? Então seria mais se ela estivesse no meio da frase, né? Exatamente. Exatamente. Se a gente pudesse identificar assim, com mais urgência, digamos, né, é mais provável que essa locução prepositiva esteja no meio da frase. Até porque ela vai ligar elementos, não é uma preposição? Ela vai ligar um elemento a outro. Bom? Então, cuidado com isso. Cuidado com essa coisa de, toda vez que tiver... Por isso que eu fiz questão de dar uma atençãozinha mais à tua dúvida. Tá? Porque, de repente, você vê uma frase como essa, vai dizer, eita, a professora me falou que aí tem crase também. Mas não é, não. Tá bom? Pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Vou colocar a culpa na senhora, viu? Pelo amor de Deus. Você vê, estou aqui tentando ajudar, não quero piorar a situação de vocês, né? Então, veja, como eu disse, eu procurei colocar o máximo de locuções prepositivas para vocês observarem, tá bom? Ok. Qual é a dica que eu coloquei aqui? Você vai ficar aqui, ó, atenta, igual ou atento, igual a Gretchen, né? Uma das formas mais urgentes, digamos assim, de perceber quando é uma locução prepositiva é o fato de que todas elas terminam com outra preposição no final. Ó, a moda é dia, a espera dia, a procura dia. Lembrando que dia, ó, vou até puxar lá para cima. De é uma preposição também. Tá? Então, ó, o que é que tem ainda dica? A última palavra dessas locuções prepositivas é sempre uma preposição. Que preposição é essa? De. Tá? Só para não ficar confuso, vou repetir. O que é uma locução prepositiva? Um conjunto de locuções, né? Um conjunto de palavras que vão fazer a função como se fosse de uma preposição apenas. Essa é a locução prepositiva. Tá bom, meus amores? Então, e aí? É exclusivamente o de, né? Não pode ser mais nenhuma preposição? Isso. Fica mais fácil de identificar sabendo desse fato. Verdade. Tá bom? Beleza. Olha só. No caso das locuções conjuntivas e adverbiais, elas também vão fazer... elas vão fazer outra função gramatical, no caso, conjunção... Opa, tirei minha canetinha aqui. Conjunção e advérbio, certo? Agora, elas ainda são locuções por quê? Porque é mais de um termo fazendo função de uma conjunção. Lembra que eu disse? Toda vez que vê locução, o raciocínio é esse, tá? Mais de um termo que está fazendo uma função apenas. E no caso das locuções adverbiais, vários termos que estão, né, 2 ou mais termos, que está fazendo função de um advérbio. Olha só as locuções que eu tenho aqui. Nas locuções conjuntivas, ou seja, locuções que estão fazendo função de conjunção, né? Eu tenho apenas 2, né? A gramática tem apenas 2 que recebem crase, que são as conjunções que dão ideia de proporcionalidade. Exemplo, a medida que e a proporção que. Aplicação numa frase, né? E as duas, aplicação numa frase. As duas significam a mesma coisa, né? Exatamente, as duas significam a mesma coisa. As duas são conjunções proporcionais, tá certo?
Olha a frase, para você perceber essa ideia de proporção. À medida que eu estudo, fico mais inteligente. À medida que eu estudo, fico mais inteligente. Então, eu tenho uma ideia de proporção, né? Quanto mais eu estudo, né, na mesma medida que eu estudo, eu fico inteligente. Percebe o equilíbrio aí de proporção? Então, Sim. essa aqui é facinho, as únicas locuções conjuntivas que recebem preposição, né, são essas duas proporcionais aqui, à medida que e a proporção que. No caso das locuções adverbiais, eu trouxe algumas aqui, ó. Às vezes, à distância, aplicação numa frase, né? Foram, parecendo só letrando isso aqui, minha gente. Foram à praça. Né? Pergunta. Isso aqui é um verbo, né, minha gente? Isso aqui é um verbo. Foram, vem de qual verbo? Ir. Foi. Foram, ir. E do verbo ir. Agora pergunta, quem vai, né? Quem vai? Vai a algum lugar, não é isso? Quem vai a algum lugar. Você não vai a algum lugar, você vai a algum lugar. Tranquilo? Então, o que é que nós temos aqui? Vou pegar o marca-texto. O que é que nós temos aqui? Qual a combinação que nós temos? Diz para mim. Frase. Isso. Mas tendo visto que a gente acabou de estudar, qual é a combinação, a junção que eu tenho? Pronome e preposição. Qual é a soma? E, opa. A Pronome, e o a. pensa direitinho. Pronome, Preposição. sim, temos a e o a. A preposição, tá? Preposição, certo? E o a, que é o artigo de praça. Então, é crase na certa. Tá bom? E aí, entenderam esse exemplo? Sim. Pronto. Gente, quando o Jéssica disse sim, eu entendo que todos vocês disseram sim. E ninguém Então, falou se nada tiver no um chat, problema, então... me fala. Me fala, tá? Ok, então Jamile, algumas pode- locuções adverbiais também. Oi? Pode repetir? Posso sim. Olha só. Eu coloquei tem o seguinte exemplo aqui. Ó, foram à praça. Foram à praça. A praça é uma locução adverbial, que dá a ideia de quê? Tempo, lugar ou modo. Diz pra mim. Lugar. Lugar. Ok? Lugar. Aí, qual foi o detalhamento que a gente fez aqui? Perguntei para vocês, meus amores, esse A que está com sinal indicativo de crase significa o quê? Né? Aí vocês me responderam que significa a junção de uma preposição, a preposição que é exigida pelo verbo ir. Por quê? Porque quem vai a algum lugar. Foram a algum lugar. Que lugar é esse? A praça. Certo? Aí vejam. Esse primeiro a, vocês já identificaram que é uma preposição. E o segundo a que aparece é um artigo. É um artigo feminino, certo? Da palavra praça. Alguns de vocês já devem saber, dentro daquelas regrinhas de crase, que ela aparece quando o termo que sucede é o quê? Qual o gênero dele? Feminino ou masculino? Feminino. Feminino. Todo mundo já deve saber essa regrinha de crase, né? Que a crase só pode aparecer quando o termo que a sucede, né, é um nome feminino.
Isso aí já devem ter na cabeça de vocês, certo? Então, o que é que eu tenho aqui? A preposição que é pedida pelo verbo ir, certo? Que é quem vai a algum lugar, foram a algum lugar, certo? E também nós temos a junção, ó, com o artigo a da palavra feminina praça. A moça que tinha me pedido para repetir, conseguiu entender melhor agora? Cadê ela? Tá por aí ainda? Ela disse que sim. E sim, Falando beleza, já. beleza. Meus Ô, amores, professora, mas se mesmo a palavra for masculina, não vai ser a, vai ser ao. Só pode ser se exatamente, for feminina. exatamente. Aí, o que é que eu vou fazer na próxima aula? Vou trazer mais exemplos, né, obviamente, e vou dar algumas dicas a vocês. Uma delas eu já vou adiantar, seguindo o que você acabou de dizer. Para a gente saber se esse artigo aqui, ó, se esse artigo aparece, o que, é que a gente pode fazer? Substituir por um nome masculino. Vamos fazer isso aqui? Vamos fazer isso? Bota aí, foram ao bar. Foram ao bar. Não dá, se eu escrever aqui vai ficar feio pra caramba. Mas eu vou tentar. Foram ao bar. Isso aqui é uma das dicas que eu vou mostrar para vocês, certo? Olha, apesar de meio óbvio até o que você falou, faz muito sentido do ponto de vista de que se essa combinação aqui diz respeito a uma preposição a e um artigo feminino a, não pode ser quando o termo que vier depois for masculino, porque senão vai ser o quê? Ao. Então, foi uma observação ótima. Perceba. Vou apagar essa poluição toda que está aqui. Opa. Para a gente analisar essa frasezinha de cima. Preste atenção, ó. Preste atenção. É porque eu tava tentando ver com supermercado. Para a gente saber. Aí não deu certo. Tipo, foram a supermercado. Tipo, não faz nem sentido. Foram ao mercado. Fica. Ao mercado, né? Ao mercado. O mercado não é uma palavra, não é um lugar e não é uma palavra masculina, faz sentido. Foram ao mercado. A gente poderia colocar aqui o supermercado. Não ia ter problema, não. Serviria como exemplo também. Então, olha, tem cada verbo, né? Tem a sua regência. Ok? Cada verbo tem a sua regência. No caso dos verbos transitivos. Ok? Aí você, professor, eu vou ter que decorar a regência de cada verbo? Não. Inclusive porque tem alguns verbos que podem ser transitivos e podem ser intransitivos. Ainda tem essa loucura. Então, para você não ter que decorar, memorizar a regência do verbo, você pode fazer isso aqui, ó, que eu acabei de fazer. Ó, quando é que eu vou saber se tem preposição e se o nome que vem depois deve ser acompanhado por artigo também. Olha só como é que fica. Foram ao bar. O que é que nós temos aqui, meus amores? Que junção nós temos aqui? Diz para mim. Esse A é o quê? É de preposição em artigo. Preposição, isso. E o O é um Artigo definido, né? artigo. Artigo. Então, se você transformar, isso, um artigo definido. Se você transformar essa frase, né, um complemento no que esteja no masculino, no caso aqui, bar, o bar é uma palavra masculina, e continuar aparecendo a preposição e o artigo, no caso, o artigo definido, o, da palavra bar, significa que, quando eu escrever foram à praça, vai aparecer a mesma coisa. A preposição do verbo foram e o a, que é artigo definido feminino da palavra praça.
Não Prof, fica mais fácil assim? Emily falou com a Oi, senhora no chat. fui, vou lá. Só os sobreviventes. Oi, Emily, tô por aqui. Emily? Se ela falar novamente, a porta-voz aí vai me ajudar. Falo sim. Ok, meus amores. Olha só, artigo, né? O artigo vocês já se adiantaram, disseram aí artigo definido. Então, olha, quando a gente vai falando de crase, nós só vamos falar de artigo definido, porque também tem os indefinidos, né? E de artigos definidos femininos. No caso, a ou a flexão as. Tá bom? Não se Ela preocupem com os mandou. outros artigos. Mandou o quê? É porque é difícil, calma, peraí. Tá, Toda vou vez ler. que eu Deixa eu substituir a substituir a palavra palavra feminina. feminina por masculina, coloco crase. Só quando esse verbo que vier antes, né? Quando esse verbo vier antes, ele pediu uma preposição, porque lembra que é sempre a combinação de a e a, né? Mas uma das maneiras mais práticas de a gente identificar, de fato, é fazendo a substituição dessa segunda palavra, desse termo, desse complemento, no caso ali a gente tinha bar e praça, né? Por um termo masculino mesmo. E aí, se aparecer o artigo também, né, unido à preposição, a gente pode considerar que vai haver crase. Toda vez que aquele fenômeno ali acontecer, Emily, que a gente acabou de fazer, vai ter crase sim. Tá bom? Porque é uma maneira de, ao mesmo tempo, a gente identificar se esse verbo pede preposição, né? Se o complemento desse verbo pede preposição e se esse termo feminino pede também o seu artigo, certo? Ok, então, para relembrar, né, o artigo, o que é o artigo? É uma palavra que se antepõe a um substantivo e serve para determiná-lo. Por isso mesmo que a gente chama o quê? Artigo definido, tá? Essa determinação pode ser definida ou indefinida, ok? Mas, como eu disse, nós só vamos nos ater aos artigos definidos e femininos. Agora, olha, pronomes demonstrativos. Vocês sabiam que os pronomes aquele, aquela, aquilo, aquele outro, aqui são formas mais arcaicas, né? A gente quase não usa. E os pronomes a e as também podem vir craseados. Vocês sabiam que podem vir assim, ó? Aquele, aquelas ou aquilo. Meu Deus. Eu sabia. Às vezes, quando eu tô lendo Só- o livro, às vezes aparece algumas palavras aquilo e ele tá craseado. Pronto. Por que que isso acontece, né? Vamos ver? Vamos ver por que que isso acontece? Acho que eu tenho um exemplo aqui, ó. Olha para o exemplo 5. Só os sobreviventes aqui, levando sua de gramática. Ó, dediquei àquela senhora todo o meu trabalho. Que combinação é essa aqui, meus amores? Diz para mim. Que soma é essa aqui? Dediquei a aquela, né? Dedicar. Vamos perceber a regência do verbo dedicar? Né? Nesse caso aqui, eu dediquei. Se eu dediquei a A alguém. alguém. Então, apareceu preposição? Apareceu preposição? Sim, apareceu. Apareceu a preposição a. Dediquei a. Então, nós já temos o primeiro a. Né? Oi, Que é Jamile. de... Oi. Jamile. No caso, seria o a preposição, mas o a artigo. Isso.
Desculpa, você afirmou, foi uma pergunta? Não entendi muito bem. Foi uma pergunta. Se isso aqui é a preposição e o artigo? Foi isso? Sim. Ó, o que é que a gente tem nesse caso? O a, que é próprio do pronome relativo. Veja, vou voltar um pouquinho. Aquele, aquela e aquilo. Esse azinho aqui, ó, não se trata de um artigo, não. É o a do próprio pronome. Por que que não é um artigo? Porque ele não está definindo ou indefinindo. É só o azinho que, para não ficar cacofônico, lá como a gente viu naquele primeiro exemplo, né, ele também vai receber o acento gráfico da crase. Mas não é um artigo, não. Ó, vou voltar lá no início. Vou voltar lá no início. O que foi que eu disse? Né? Preposição. Mais o quê? Aí qual foi o erro da colega? Foi dizer que aquela soma ali é com um artigo, quando na verdade não é. É a soma com o a desses pronomes aqui. Entendeu agora, meu amor? Diz pra mim. Entendi. No caso, seria uma exceção. Não. Veja só. Ó, aquele caso que eu estava mostrando do foram à praça, a gente tem a combinação de uma preposição com um artigo. Mas o que é que pode acontecer também? A combinação de uma preposição com um pronome. Entendeu agora? Essa soma pode acontecer dessas duas maneiras. Preposição mais artigo ou preposição mais pronome. Entendeu agora? Ah, entendi. Só que o caso que a gente está vendo agora, entendeu? Que era só com artigo, você pensava isso? Exato, pensar que era só com artigo. A preposição Não, mais o não. artigo. Daria o acento grave. Pronto. Qual é o perigo? Porque muitas vezes, quando você vai procurar texto mesmo na internet sobre crase, ou às vezes o próprio professor esquece de falar que, além dessa soma da preposição com o artigo, essa soma também pode acontecer entre preposição e pronome. Entendeu agora? Aí por isso que você acha que você ficou confusa. Professora, aquele ali é artigo? Não. É a preposição, realmente, vai ser sempre uma preposição, né? Só que o outro a não é artigo, é o a do próprio pronome. Entendeu agora? Confirma para mim. Entendi, obrigada. Pronto, certo. Então, veja. Oi, Professora, tô ouvindo. então esse A foi somado com o A que já estava no pronome aquela, né? Exatamente. Exatamente. Esse é o raciocínio. Tá certo? É esse o raciocínio. Aí, como eu falei, por vezes a gente Beleza. esquece de estudar essa segunda parte da soma. Nem sempre é a preposição, mas artigo. Também pode ser a preposição, mas pronome. Tá certo? Então, veja. Se eu tenho aqui, dediquei, é como se tivesse, né? Dediquei a aquela senhora. Mas para não ficar cacofônico, a gente marca com crase. Lembra do exemplo da cacofonia que eu coloquei? Então, como é que a gente chegou à conclusão de que tem uma preposição nessa soma? Porque por causa do verbo dedicar, que nesse caso eu dedico a alguém, né? Eu dedico à senhora. Entenderam, meus amores? Sim, prof. Vão crasear esses pronomes agora? Entendi. Vão crasear esses pronomes? Vamos. Uhul. Super animada. Ó, gente, eu sei que gramática não é um assunto muito leve, não, digamos assim, né? Vamos analisar só esses... Principalmente crase, né? Vamos analisar essas frases aqui para a gente finalizar a aula? Pode ser? Só para a gente colocar em prática aqui os conceitos que a gente viu. Então, beleza, não existe vida em sociedade sem obediência à ética. O que é que eu tenho aqui?
Tem um A artigo mais A. da ética, né? O artigo de ética, né? E Mas tem a o A de preposição. obediência. Então, a regência nominal do substantivo obediência pede um complemento. E esse complemento, ele é preposicionado. Por quê? Obediência a algo, obediência a alguém. Nesse caso, a ética. E esse artigo é de quê? É Da preposição. palavra... Obediência. Essa aqui é preposição. E esse segundo A aqui? É da ética. Exatamente. É um artigo definido feminino da palavra ética. Tá certo? Tá Ô, certo. Então professora, vamos embora. Como é que a gente poderia fazer? Será que a gente substitui isso aqui por um nome Professora masculino? Emily falou com a senhora. professora, Oi, Emily. Tô ouvindo, meu amor, pode dizer. no caso da questão da crase nos pronomes demonstrativos que a senhora falou, aquele, no caso, não tem expressão. Poderia, no caso, é um pronome demonstrativo masculino, mas mesmo assim vai levar a crase? Vai. Você observou isso também. Olha, veja só. Nesse caso, no caso do aquele, a gente vai considerar o gênero da palavra. A gente vai considerar o quê? A junção do A e do A. Por isso que também é perigoso esse A que eu expliquei aqui embaixo. Lembra? No quinto exemplo, a explicação que eu dei aqui, ó. E, inclusive, o colega reiterou, dizendo, professora, é o A da preposição, né? E o A do próprio pronome demonstrativo aquela, né? Exatamente. Essa dúvida, ela, inclusive, é própria de quem estava observando bem as regrinhas. Por quê? Porque aquele, teoricamente, né, se refere a um termo masculino, certo? Certíssima nesse sentido. Mas aí o que é que acontece? É perigoso eu dizer que sempre vem antecedido, ou melhor, a crase sempre antecede um termo no feminino. Por quê? Porque você vai ver o aquele e vai pensar, mas professor, aquele é um pronome que indica, né, um gênero masculino. Então, veja, nós temos algumas exceções, certo? Inclusive, até quando nós temos assim, vamos supor, tal escritor escreve a moda de Machado de Assis. Aí você pensa, de repente você pode raciocinar da seguinte maneira: mas Machado de Assis é um termo masculino. Então esse a, né, a moda de, não pode aparecer. Mas qual é o raciocínio? Qual é o raciocínio? Em a moda de... Nesse caso, tem uma locução de preposição, né? Exatamente. Exatamente. E aí você pode, de repente, ter esse raciocínio de que, não, tem um termo masculino depois, então não tem crase. Mas não, a sacada aqui é prestar atenção na combinação do A. É aquela sacada fonética lá que eu expliquei para vocês, né? Quando vir essas vogais iguais, né? Então, veja, aqui no caso do aquela, nós temos o quê? Só para reiterar, o A da preposição que o verbo dedicar pede e o A que é próprio desse pronome. Que pronome? Aquela. O mesmo raciocínio, esse mesmo raciocínio serve para os outros pronomes demonstrativos, mesmo sendo masculino, que é o caso do aquele. Entendeu, meu amor? Diz para mim. Sim, professora. Tá bom? Ok, nesse caso a gente vai ter que ter uma visão mais aguçada, né, para perceber que é indiferente, o gênero aí é indiferente, tá certo? Tem que dar o foco nesse A mesmo, nessa combinação do A. Beleza. Então, prof, eu estava pensando. Então, a cacofonia, ela é boa para gente mesmo ver onde é que está os A da vida, né?
Não para reproduzir, mas sim meio que um treino. Sim, com certeza. Com certeza. Por que eu falei que ia me demorar um pouquinho? Para vocês, para a coisa não ficar vazia. Exemplo, chegar e dizer, ó, pessoal, é aqui que se usa crase. Nessa frase aqui, quando tiver esse termo, usa crase, acabou. Né? Eu preferi, mesmo que a maioria do pessoal aí, né, metade, na verdade, não conseguiu aguentar a surra de gramática, né? Eu ainda preferi prosseguir, porque eu sei que isso aqui vai ser mais produtivo quando eu entrar nas regras de crase. Entenderam? Sim. Então, vamos analisar a segunda? Vamos analisar a segunda? No contexto brasileiro, observa-se que a educação ainda não, eu esqueci de completar, mas fica aí a cargo da imaginação de vocês. Ainda não atingiu um patamar, um bom patamar, né? Fica a cargo da imaginação de vocês. O foco é no A. Meus amores, esse A aqui recebe crase? Não. Não. Por quê? Porque quem observa, observa alguma coisa, não observa a alguma coisa. Né? Alguém não entendeu por que aqui não tem crase? Eu fiquei confusa com essa. Eu não entendi. Então, vamos lá. Ó, observa-se que a educação ainda não atingiu um bom patamar, vamos supor. Né? Então, olha, observa-se que... O que é que se observa? Que a educação ainda não... Certo? Como é que a gente vai saber se esse verbo, dentro do seu complemento, né, para ele se interligar com o seu complemento, está pedindo preposição ou não? O que é que a gente pode perguntar? Quem observa algo ou alguma coisa, ou alguma pessoa, não é isso? A gente pode usar esse macete. Então, nesse movimento, nesse macete que a gente utiliza, a gente vai automaticamente perceber se nesse meio há uma preposição ou não. Bora repetir? Quem observa, observa alguma coisa. É direto. Não tem uma preposição no meio. É diferente eu dizer, por exemplo, quem vai a algum lugar. Entenderam? No caso, observar não existe preposição. A regência do verbo observar. Ai, Entendeu agora? Não, No prof. no caso, professora, Calma. A ética é substantivo. Opa, a ética é substantivo. Olha, preste atenção. Calma aí. Preste atenção. O que é que eu falei para vocês? A gente tem a regência verbal. Aqui é verbal. E aqui a gente tem a regência nominal. Não vamos confundir as bolas. Veja só. Alguns nomes pedem complemento e alguns verbos pedem... Alguns nomes não, né? A maioria deles vai pedir complemento, certo? E alguns verbos... Ô, Jamile, Complemento. Oi. no caso, a educação é uma palavra masculina, não é isso? Faça assim, bota um artigo antes. Se você fala o educação ou a educação. A educação, então é uma palavra feminina. Mas no caso de não haver a crase, o a craseado, nessa frase é por conta da questão de quando tiver logo uma preposição, sem o artigo a, e sem qual é o nome? O pronome demonstrativo, então eu não coloco a crase. Exatamente. Então, veja, a gente tem o artigo de educação. A educação, não é? Mas a gente não tem a preposição do verbo. Por quê? Quem observa, observa alguma coisa, observa algo, observa alguém. Não tem, o verbo não perde preposição. Então, não tem por que a gente crasear, porque não tem A mais A. Tem só o artigo A da palavra educação. Entenderam agora? Troca esse verbo, por exemplo, referir-se. Referir-se à educação. Quem se refere a algo, a alguém, a alguma coisa. Aí a gente já muda de figura. Vai ter crase, porque eu vou ter a preposição pedida pelo verbo
referir-se, né? Refere-se, e vou ter o artigo da palavra educação. Então, você foi muito feliz na sua colocação, porque vai ter o artigo, já que educação é uma palavra feminina, né? Mas não tem a preposição do verbo observar. E aí? Entenderam por que não tem crase nesse segundo exemplo? Eu entendi. Quem não entendeu? Silêncio. Silêncio bom. Vou continuar. Ó, terceiro. Oi? Entendeu? Ok. Vou seguir, então. A aprovação da lei foi favorável à proteção dos animais. Pergunta, favorável. Né? Foi favorável. Pede preposição. Faz aquele movimentozinho que eu faço. Favorável a alguma coisa. Pede preposição. Então, nós temos a preposição. Mas a preposição da palavra proteção. Faz o seguinte, substitui proteção por um nome masculino. Me diz aí um nome masculino que a gente possa substituir. Para a gente ver se tem realmente, se esse artigo da palavra proteção aparece. Favorável ao abandono. Bora lá, pronto. Favorável ao abandono. Abandono, palavra masculina, certo? Em que aparece horrível esse ao. O artigo, né? Nessa colocação, favorável a preposição e o artigo de abandono. Artigo masculino, né? De abandono. Então, aqui tem crase. Quem é que não entendeu? Para eu repetir. Eu vou seguir. Vamos para a quarta. Estudar à distância tem gerado muitos transtornos aos estudantes. O que é que eu tenho aqui? Quem é que lembra? A preposição, que quem estuda algo ou alguma coisa. Ok. Nesse caso aqui, deixa eu te dizer, é uma locução adverbial. Vou voltar. Locução adverbial. Ó. Por quê? Porque está dando um modo. De que forma esse estudo acontece? De que modo esse estudo acontece? À distância. Então, é a locução adverbial. De fato, está se referindo ao verbo estudar. Mas o sentido é outro. Está dizendo aqui o modo com que esse estudo acontece. Acontece à distância. É uma locução adverbial. Entendeu, meu amor? Entendi. Pronto. Aí o que é que você falou? Que é uma locução. Você falou que é uma locução prepositiva, foi? Ou você falou que era só uma preposição? Eu falei que era uma preposição, porque quem estuda algo ou alguma coisa. Eu Ok. também pensei Então, assim. a gente pode fazer o seguinte, né? A da preposição e a que é da própria locução adverbial, tá bom? Mas aí a classe gramatical, por isso eu quis voltar lá, a classe gramatical desse termo não é locução prepositiva, eu pensei que você tinha falado isso. No caso 1, uma locução adverbial, porque está falando do modo como esse estudo acontece, tá? Então, crase para cima. Essa quinta a gente já analisou, e eu quero ver se vocês estão craques aí na crase dos pronomes demonstrativos. Bora lá? Quero agradecer. Quem é grato, né? Quem agradece,
Agradecer E a aí? alguma coisa. Nesse caso aqui, está agradecendo a alguém, ó. Agradecer Ou alguém. àqueles, não é? Então, ó, a gente agradece a alguém, né? No caso, está agradecendo àqueles. Esse aquele está indefinido, mas a gente supõe que é pessoas, né? Então, olha, pelo contexto da frase, a gente supõe que é pessoas. Então, nós temos agradecer a preposição e o a, que não é artigo. Cuidado, é o a do próprio pronome. Olha aqui. E aí? Deixa eu ir lá no chat aparecer aqui um pouquinho maior para vocês. Professora, eu ainda estou com aquela dúvida no segundo. Qual o segundo? De ética não, cadê? Na questão Educação? de obedecer. Obedecer. Obedecer, certo. Obedece, alguma coisa assim. Não existe vida em sociedade sem obediência à ética. Veja só. Não, não é essa não. É alguma Veja coisa do que a senhora correlacionou com o abandono dos animais. Ah, ok. Então deixa eu voltar lá. Olha aqui. Vamos lá, né? A aprovação é a terceira. A aprovação da lei foi favorável à proteção dos animais. Meus amores, o que a gente pode fazer aqui? Substituir o termo proteção, que é um termo feminino, por um termo masculino. Por exemplo, abandono. Esse é um caminho mais rápido para descobrir se essa crase aparece, certo? Então, como é que ficaria? A aprovação da lei foi favorável ao abandono dos animais. O que é que aparece antes da palavra abandono, né? Ao invés da crase? Aparece uma preposição e um artigo. O artigo é do termo masculino abandono. Professora, O abandono. Oi. essa desculpa, essa eu entendi. A questão é da segunda, no qual fala da educação, ainda não. Ah, ok. Está incompleta. Isso aí vocês ignoram, tá? A frase está incompleta. Então, vê só. No contexto brasileiro, observa-se que a educação... Tananã, ok? Então, vamos lá. Aqui a gente vai... a gente pode fazer o mesmo movimento. Pode substituir esse termo por um masculino também, para perceber se há a junção de preposição e de artigo. A gente pode fazer isso. Então, como é que fica? Vamos colocar uma outra palavra? Observa-se que vamos lá. Observa-se que o problema. Pronto, problema. Opa, problema. Café, mas era para entender. Ó, observa-se que o problema ainda não foi resolvido. Vamos supor. Então, como é que fica? Observa-se que o problema. Opa, a gente já não tem mais preposição. A gente tem só um artigo. O que é que isso significa? Que esse A aqui, vou apagar. Que esse A aqui, ó, se refere apenas ao artigo da palavra educação. Então, se a gente só tem um artigo, não há necessidade de marcar a crase desse A. Por quê? Porque a gente só marca a crase pelo acento, né, grave, quando a gente tem combinação de dois A, preposição e artigo. Ou também, né, preposição e o Azinho do pronome. Aquele, aquela, aquilo. No caso, professora, qual a preposição que, no caso, se daria para colocar nessa frase? Desculpa, eu não entendi. Qual a preposição que...
daria para colocar nessa frase? No caso, para o A ser craseado. Ah, entendi. Qual a mudança que a gente poderia fazer para que esse A fosse craseado? O que é que a gente faria? Exato. A gente trocaria, pronto. A gente poderia trocar por um verbo que pede uma preposição. Então, ficaria assim, ó. Cadê? No contexto brasileiro, cadê? Com um verbo que combinasse ainda, que a gente mudasse aqui e ainda combinasse com o contexto da frase. Cadê? Observa-se. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pequena modificação, tá? Na frase, na metade da frase, para a gente perceber como é que pode acontecer. Veja, no contexto brasileiro, refere-se ao problema que ainda não foi resolvido. O contexto brasileiro refere-se ao problema que ainda não foi resolvido. Faz muito sentido, mas é só para a gente observar a crase acontecendo. Olha, ao problema, certo? Problema. O que é que vai acontecer aqui? Refere-se ao problema. Ao. O que é que a gente tem? Preposição e artigo. Significa que, se eu colocar um nome, ao invés de problema, colocar um nome feminino, vai aparecer crase. Por quê? Vai aparecer a preposição pedida pelo verbo referir e vai aparecer o artigo da palavra feminina, por exemplo, educação. Refere-se à educação. Percebeu agora? O que faria com que a crase aparecesse aqui é a demanda do verbo, se ele perde uma preposição ou não. E aí, essa preposição combinada com o artigo feminino da palavra seguinte vai significar automaticamente a junção desses dois A. E se tem junção, é crase. Deu para entender agora? Deu, professora. Pronto. O que vai demandar, preste atenção, gente. O que é que a gente pode concluir? O que vai demandar a necessidade dessa crase, essa combinação, é a junção da preposição pedida por um nome, lembra da regência? Da regência nominal da palavra ou da regência verbal da palavra. Se aparecer preposição entre essa palavra, esse verbo, esse nome, e o seu complemento, aí nós temos já é garantida a preposição, certo? Já é garantida a preposição. E aí, em seguida, o que é que a gente analisa? Se esse complemento, ele é, primeiro, né, feminino, isso aí já faz a gente considerar, dá mais, como que eu posso dizer, mais força a essa possibilidade de ser uma crase, né? Então, observar se esse termo do complemento é feminino e se ele vem acompanhado por um artigo feminino, tá? Qual foi a dica que eu dei para vocês? Substitui, depois de ver a regência desse verbo, substitui esse complemento feminino por um masculino, tá? Para perceber se realmente a crase aparece ou não. Então, dependendo se esse complemento masculino tiver assim, ao, né, tiver a combinação ao, que é automaticamente a combinação de preposição e o artigo o, significa o quê, minha gente? Que quando eu colocar um complemento feminino naquela frase, vai haver a combinação de quê? Da preposição que o verbo pediu e desse segundo a, que é o artigo feminino do complemento. Ok? Meus amores, eu, com a minha ilusão
imaginei que a gente fosse 30 passar aqui minutos. no máximo 1 hora, botei 30 minutos, mas no máximo eu mesma comigo imaginei 1 hora, né? Mas é o seguinte, é um assunto denso, tá? Eu preferi por um caminho mais, posso dizer, mais longo, porque nem sempre o caminho mais curto é o mais fácil, né? Não adianta você ver um monte de regrinha pronta que já ensina onde deve, onde não deve aparecer a crase, se você não tem esse conhecimento prévio. Vai aparecer, por exemplo, assim, a crase, ela aparece quando tiver os pronomes demonstrativos. Aquele, aquilo, aquela. Aí você vai ficar se perguntando, mas o que é pronome demonstrativo? Entende? Então, senti essa necessidade por vocês mesmo de fazer essa introdução, isso é uma introdução, no fim das contas, a gente só demorou mais, porque foram surgindo dúvidas, né, ao longo da aula, mas eu prometo que na próxima eu vou ser mais direta, no sentido de mostrar os casos onde essa crase ocorre, tá bom? Estou aqui suando, estou cansada também, teve uma hora que o cérebro bugou, né? Eu sou robô, também sou humana, acontece, mas eu espero, meus E é o amores, amor da minha vida todinha. eu espero que eu tenha contribuído com esse conhecimento prévio. Espero ver vocês, só os sobreviventes, de quase 40 pessoas, então 15, né? Espero que os sobreviventes estejam na próxima. Fagner, Posso meu lindo, falar? tá por aí? Pode, claro. Pô, deixa eu aparecer aqui. Eita, que É, saudade. bem, eu tava olhando aqui a aula, né? E deu até saudade do ano Oh, passado. meu Deus. E Inclusive, fala da sua vitória que você passou no vestibular, isso fez o curso mesmo. passado. Ano passado eu fiz o cursinho, né? E quando eu cheguei, eu queria fazer um Instagram para espairecer, não Isso. ligar para as pressões da vida, porque a gente que está prestes a fazer o Enem tem muitas pressões, em casa, na rua, em todo lugar. Então, eu fui criar um Instagram chamado Black Fera e muita gente perguntava, né? Por que esse nome? Aí eu falava Black porque eu sou preto, né? Maravilhoso. E Fera, porque eu já acredito que ano que vem eu tô na Federal, na Rural ou na UPE. Com certeza. Então, o pessoal falava, tu acredita em tu assim mesmo, sem antes de estudar? Eu disse sim, porque eu tenho que acreditar em mim Com, para poder cer chegar onde eu quero. com certeza. Então, eu tô aqui só para dizer a vocês, tá? Que não desistam. Acreditem em vocês, que vocês são capazes, porque eu era uma pessoa que só tirava 300 na redação do Enem. Só 300. Toda vez que eu fazia, eu chorava, chorava. E Foi. quando saiu o resultado esse ano, que eu vi 860, minha gente, já foi tanta lágrima, foi tanta lágrima. Porque, para quem não sabia fazer uma introdução, foi algo ótimo, sabe? Então, eu tô aqui para falar a vocês que arrasem, tá ok? E que, pelo que eu tava vendo aqui, né, tem muita gente das salas, se unam na sala de vocês, porque o que fez minha sala ser muito amada pelos professores, e muita gente aprovada, foi a união da sala. Marcou mesmo. Quando a gente entrava na sala, não era esse negócio de tipo, é meu concorrente, não. A M3 era unida, sabe? Se eu visse uma questão, eu jogava no grupo e assim ia, todo mundo ia. Então, que a gente possa se unir, cada um nas suas salas, não faz um grupão, mas que, tipo, fiquem sabendo que MDM não é concorrente um do outro, é tudo família, é todo mundo unido, e o MDM tem que dominar as faculdades, tá entendendo? Bem, gente, deixa eu dizer, Fagner ganha um total de R$ 0 para falar o que ele falou. É sério. Melhor mensagem da Gente, noite. é porque até porque eu trabalho no MDM, não quero puxar saco, não. É porque, olha, é um grupo muito unido. E quando eu falo grupo, é professores e alunos. Não é só equipe ou só alunos, não. É professores e alunos. Então, olha, Emily, Jéssica, tem meu WhatsApp,
vive me aperreando e tem que aperrear mesmo pelo WhatsApp, para corrigir redação, para tirar dúvida, né? Emily está aí de prova. Então, assim, é mais que a gente como que eu posso dizer, leva a coisa para muito além do lado profissional. Então, é por isso que a gente tem esses filhotes do MDM, que é o caso de Fagner, né? Que sentiu essa... Eu tenho uma figurinha tua assim mesmo. Pois é. Então, a gente tem pessoas como Fagner que sentiram essa união, né? E é fruto dessa junção mesmo, da união dessa equipe, tá? Então, foi maravilhoso, isso não foi planejado, eu achei maravilhoso você ter feito essa intervenção aí, porque, gente, não tá fácil, e a gente ainda tem um governo que não quer facilitar, né? Não é fácil, a realidade não é fácil. Recebe pressão a queda de formigas. Pois é. Então, assim, meus amores, não desistam, tá? Não desistam. Fagner está aí de prova. Como estudante, ele tinha uma autoestima baixa nesse sentido, porque, veja, no início do ano ele estava fazendo uma redação que recebia 300, 400, né? Para chegar no Enem e aí tirar um notão, né? Porque 800, minha gente, está acima da média, né? Vamos ser sinceros, 800 está acima da média. Então é isso, não desistam. Eu sei que a aula foi cansativa, eu tenho plena consciência disso, eu sou professora de gramática e eu sei disso, tá? Não julgo quem saiu, a pressão, ainda junta com a pressão psicológica, o cansaço psicológico, né? A gente veio um monte de regrinha, então eu sei que é um assunto denso, mas aí eu prometo que quem não estava disposto a ver a revisão, perdão, a introdução, né, essa rememoração dos primeiros conceitos, vai ver de maneira mais direta as regrinhas de crase propriamente, tá certo? Então, eu espero, como eu falei, eu tenha ajudado, espero que Fagner tenha ajudado também a motivar vocês, tá? Alguém quer... Ajudou sim, os dois são perfeitos. Obrigada, meu amor, obrigada. Eu juro que eu tentei fazer aqui o meu melhor, viu? Maravilhosa! Ô, professora, Alguém gosta de falar? Oi. quando vai ser a próxima? A próxima, então, como eu estou com uma demanda muito grande dos colégios onde eu trabalho, eu estou tendo que gravar mais. Não, gente, hoje não sabe o que o professor está passando. Também não, viu? Tem que gravar aula, né? Tem que produzir prova assim mesmo e por aí vai. Então, eu estou com uma demanda. Blogueira e youtuber. Pois é, a gente está tendo que ser blogueirinha, entendeu? Cameraman, camera woman, nesse caso, né? Isso E aí, uma demanda grande, não sei se será com vocês, estou com uma demanda grande de videoaulas para os colégios. Então, eu só vou poder marcar a nossa segunda parte para terça-feira. Tá bom? Tudo certo, prof. Pode ser. Esse horário tá legal para vocês? Vocês querem um pouquinho mais tarde? Eu preferi um pouquinho mais tarde. Mais tarde? Então, vamos marcar para as 20 horas. Mas aí eu já não sei o pessoal, né? Tem que falar no grupo. Pronto, No grupo. eu vou falar no grupo que é melhor, mais democrático, né? Aqui só tem 14 pessoas. Né? Eu irei participar igual, viu? É o quê? Eu irei participar igual, viu? Participar. Uhul! Wagner, apareça, viu? Apareça. Meus amores, professora. ó, um cheiro para vocês. Vamos descansar um pouquinho. Minha voz também já está falhando. Tá certo? Espero muito ver vocês. Boa noite. Na terça-feira. Boa noite. Vou disponibilizar sim o slide, tá? Um cheiro. Wagner, muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Nada, professor. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau.